Calorosas saudações e Ana Gomes lembrou-se de combater a discriminação, imaginem só, com mais discriminação. Enfim, aquele que nunca discrimina, verdade seja dita porque também não fala, é o botão do like deste vídeo, exatamente, meus amigos. Portanto, metam um gosto no vídeo e subscrevam o canal, aqui o segundo, para chegarmos aos 40 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso. E relembro o código SOUSA10 para terem 10% de desconto na Prozis, no segundo link da descrição. Ora, vamos ouvir aqui a doutora a tentar combater a discriminação com mais ódio. Enfim, paradoxos. Isto é, de facto, gravíssimo e não era essa comissão, digamos, que tinha que intervir. Quem tem que intervir são as autoridades. E aparentemente intervieram e até, pelos vistos, já identificaram vários dos suspeitos. O que importa é que a justiça funcione. E funcione exemplarmente. Porque nós não podemos ter ilusões. Este crime que leva pessoas a invocarem a uma necessidade de justiça popular. Só uma parte, já devem ter percebido, pelo menos a maior parte, que isto é referente aos ataques que aconteceram no Porto e etc., relativamente à situação dos imigrantes e afins. Obviamente não há justiça popular numa democracia, num Estado de Direito democrático. Só uma parte, antes da Ana Gomes continuar. Ela diz que idealmente não há justiça popular num Estado de Direito democrático, mas a própria Ana Gomes, de uma forma direta ou indireta, e eu vou dizer mesmo direta, há anos, há uns 3 anos mais ou menos, na altura da campanha da eleição presidencial, que ela própria concorreu, andou num processo de tentativa de ilegalização de um partido político, no caso o Chega, e usou a sua influência popular para fazer justiça popular para a ilegalização daqueles que discordavam dela. Gostando ou não, não é? Isso é completamente irrelevante para a questão. Portanto, aqui é uma simpática, entre aspas, dose de hipocrisia, não é? Invoca isso para atuar desta maneira, cometendo crimes, precisa de punição exemplar. E, portanto, se as polícias já os identificaram, eu espero que os prendam, mantenham presos, que vão a julgamento rapidamente e que sejam rapidamente condenados, exemplarmente condenados, para que, efetivamente, a justiça exerça o seu papel dissuasor. Só uma parte. Se houve indivíduos que fizeram isto, que houve, obviamente, não é? Há provas de que foram, mas independentemente disso, deverão ser condenados nos locais respectivos. E aqui eu concordarei com a Ana Gomes. Agora, a direção e a diretriz de culpas unívoca a um determinado grupo de pessoas ou a um determinado grupo de questões ideológicas, a mim já não me apanha nisso. Já, de certeza. Aí, de certeza que não me apanha. É claro, isto acontece, não podemos iludir-nos, porque a eleição de 50 indivíduos que representam a extrema-direita acabou por criar um clima que instila muita gente a pensar que pode tomar a justiça em mãos. Primeiro ponto, ela fala dos 50 deputados do Chega. O Chega não é um partido de extrema-direita. Eu já alertei para isto milhares de vezes. E isto até é perigoso. Porque quando a verdadeira extrema-direita aparecer, a comunicação social e pessoas como a Ana Gomes andaram a camuflar essa verdadeira extrema-direita daquilo que era o Chega, porque é um partido normalizado, não é? Que aceita a índole democrática, etc. Embora numa vertente radical, mas não deixa de aceitar a índole democrática. Portanto, não só é perigoso nesse aspecto, como eu, pelo menos, enfim, do ponto de vista institucional, eu nunca vi o Chega, ou alguém do ponto de vista institucional do Chega, a incitar a violência. Eu nunca vi o André Ventura ou restantes personagens a dizer, bom, em vez de querermos uma imigração controlada, não, isto a solução é irmos para a casa dos imigrantes e partir tudo e todos. Eu lamento, mas eu nunca ouvi este tipo de comunicado. Não ouvi. E outra questão que é, muitos destes conflitos, e não vamos tapar os olhos, se temos que condenar quem o fez, e vamos condenar, também temos que condenar o processo pelo qual, por falta de controle, que é o processo de imigração em Portugal, leva a que estes conflitos existam. Pelas redes de tráfico humano, que são perigosíssimas, pelas redes de tráfico de imigração ilegal, conectadas também às de tráfico humano. Portanto, não vamos atirar areia para os olhos dos dois lados, no sentido de culpabilizar quem agrediu e no sentido de culpabilizar quem permite que os processos de imigração levem a conflitos sociais. Tão simples quanto isso. Que pode fazer justiça contra imigrantes ou aqueles que toma por alvo de crimes supostamente evocados.
A justiça tem que funcionar, a polícia há montante, mas tem que funcionar. Declarações feitas também por Pedro Passos Coelho, por exemplo, também poderão ser entendidas como, de alguma forma, um espaço que permite este tipo de reações contra imigrantes? Só antes da Ana Gomes responder um pequeno à parte. Eu quando era... Quer dizer, eu não sou velho, eu ia dizer quando era novo, mas quando eu ainda era mais novo do que sou, portanto não foi assim há tantos anos, eu lembro-me de ser criança, quando o Passos Coelho foi primeiro-ministro, eu tinha pai 12 anos na altura, em 2011, e eu ouvir que o Pedro Passos Coelho representava a ala liberal do PSD. Ora, passados 13 anos, em 2024, eu cresci para ouvir dizer que o ex-líder da ala liberal do PSD agora também é da perigosíssima extrema-direita. Continuem a brincar com isto. Continuem a brincar com isto. Que quando o verdadeiro fascismo aparecer, aí a culpa vai ser vossa, porque andaram a camuflá-lo. E aí não vão compreender, mas enfim. Exatamente todo o tipo de ligações que se façam com o sentimento de insegurança ou a ideia de que associar a criminalidade a imigrantes não é novo aqui em Portugal. Nós sabemos, até houve tempos em que os nossos próprios imigrantes portugueses noutras partes do mundo, em particular noutros países europeus, também eram vítimas desse mesmo tipo de associações. Associações como essas que fiz, por exemplo... Não é verdade. Não é verdade. Certamente existiram alguns casos de problemas com imigrantes portugueses, mas os imigrantes portugueses integram-se particularmente bem. Aliás, a nossa fama, uma das nossas famas, e por isso é que temos tantos emigrantes, é que nós nos adaptamos bem ao contexto exterior. Portanto, não poderia estar mais errado. Nem faz sequer sentido a crítica. Isso aconteceu nos Estados Unidos, em França, no Reino Unido, na Suíça, no Luxemburgo. Portanto, há vários exemplos onde a integração portuguesa foi não só pacífica, como benéfica. Coisa que, e o problema não é o imigrante em si, em questão individual, o problema é o processo de imigração que leva a que pessoas mal intencionadas se possam aproveitar dele para estar aqui dentro. Isso pode levar a que existam posteriores problemas e externalidades negativas em Portugal. E é isso que a Ana Gomes não assume. André Ventura, que falando de argelinos e marroquinos, ele que se despira o fatinho e as gravatinhas coloridas e se for para a rua com, sei lá, um fato de treino, pode facilmente também ser tomado com aquela barba de vários dias por um marroquino ou por um argelino, e não é a razão para que imediatamente se lhe impute o cometimento de quaisquer ações que exijam e que justifiquem a justiça popular. Portanto, isto aqui já não é racismo, não é? Portanto, a Ana Gomes comparar o tom de pele do André Ventura com o magrebino e fazer caracterizações pejorativas relativamente à forma como ele se aparenta a nível estético, isto aqui já não é racismo. Agora vamos inverter os papéis, não é? Porque hoje é o Ventura, amanhã é outro qualquer. Imaginem que era o André Ventura a tecer exatamente o mesmo comentário à Ana Gomes, numa ótica diferente. A Ana Gomes, se andasse de fato de treino e deixasse crescer o bigode, o que é que ela pareceria? Imaginem que o comentário era este, preferido por alguém à direita. No caso do André Ventura em concreto. Imaginem o escândalo. Imaginem o escândalo, não era? Portanto, aqui já convém. Somos claramente contra a discriminação. E como é que a combatemos, diz a Ana Gomes? Discriminando mais. É um poço de hipocrisia, lamento dizê-lo, mas é. A justiça popular não se justifica nunca num Estado de Direito democrático e é por isso que nós temos que ter a justiça aqui a funcionar exemplarmente e, naturalmente, que fazer tudo aquilo que pudermos fazer para melhor integrar os imigrantes que trabalham no nosso país, para que eles não estejam sujeitos a condições de exploração laboral e de condições de alojamento indignas. Nós sabemos que a habitação é um problema também para os portugueses, mas essa é uma área em que há... Doutora, estamos de acordo. Mas é que estamos mesmo. A questão é que, se o processo de imigração continua assim em Portugal como está, não há regulação que consiga fazer com que todos aprendam a língua, se integrem e consigam arranjar casa, trabalho e não sei o que, não sei o que mais. Não dá, não há recursos. Não há recursos. Não há dinheiro. Não há plata. A realidade é essa. E, portanto, enquanto a Ana Gomes não perceber isto, eu sei que ela esteve no MRPP e partidos daquela índole ideológica e socioeconómica não compreendem muito a índole socioeconómica. Mas até lá, que a Ana Gomes perceba isso, é preciso compreender que o problema é a falta de recursos. E, portanto, o processo de imigração continuando assim, com a quantidade avultada de imigrantes que estamos a receber, não é possível, não há recursos para toda a gente. Não há. O Estado tem que intervir e o Governo tem é que governar nessa matéria. Houve, em alguns aspectos, tem uma herança pesada, por exemplo, o facto de a AIMA, a Agência
que é suposta lidar com as questões de regularização de imigrantes. Ter cerca de 400 mil processos em atraso é, de facto, uma herança pesada, inaceitável, mas que tem que rapidamente ser debelada, tem que ter todos os meios para funcionar, e é exatamente por isso que nós precisamos de governo, para que tome as medidas que se impõem, para que as pessoas sejam devidamente documentadas, legalizadas, apoiadas na sua integração. Mas aqui a questão, e reparem que até o discurso da Ana Gomes já se muda a era, porque já até se reconhece algum perigo a nível dos processos de imigração descontrolados. Mas mesmo assim, uma pessoa que entra ilegalmente em Portugal, honestamente, não deve automaticamente ser legalizada, porque há um processo de legalização normal para entrar no país, fora do espaço Schengen, não é? Que sabemos que dentro do espaço Schengen há a liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, como bem sabemos. Agora, para quem está fora desse espaço, há um processo legal para cumprir para entrar em Portugal. Ora, quem não cumpre esse processo legal está a cometer ilegalidades, logo não merece estar aqui porque não cumpre a lei. Parece-me simples, parece-me óbvio. Na aprendizagem do português, nas condições de alojamento, que as condições, a autoridade das condições de trabalho funcione para garantir que os migrantes não são miseravelmente explorados e que quem os explora miseravelmente é também exemplarmente punido para que isto não possa acontecer, porque são tremendas violações de direitos humanos e são tremendas violações que são contra nós todos. Apesar da minha discordância com a Ana Gomes em muita coisa, eu aqui concordo com ela. E ela tem toda a razão. Na questão de punir aqueles que se aproveitam da exploração dos imigrantes. Ou de qualquer outro, não é? Porque tão culpado é o imigrante que entra aqui ilegalmente através dos processos de imigração e etc, etc, como também são aqueles empresários e afins que se aproveitam dessa exploração laboral e humana desses mesmos imigrantes. Porque não é só andarmos a criticar um lado e não reconhecer a culpa do outro. Portanto, tanto um lado como o outro têm que ser penalizados. Eu aqui acabo por, apesar das minhas discordâncias em 90 e tal % com a Ana Gomes, aqui ela tem toda a razão e às vezes é um tópico que pouco se fala e tem que ser mais tocado. Mas enfim, meus amigos, deem a vossa opinião aí em baixo, metam like no vídeo que ajuda imenso, subscrevam também o canal, partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Relembro o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.